Bom dia, meninos dos sétimos anos. Bom dia, meninos e meninas, claro. Vamos lá então, pessoal, mais uma terça-feira, mais um dia de correção. Espero que vocês estejam bem, né? De ontem para hoje, espero que vocês tenham passado bem. E bora lá conferir, ver se vocês acertaram bastante, vocês compreenderam principalmente, né, o conteúdo de equações, que é uma sequência do que nós vimos aí em semanas anteriores, né, de expressões algébricas e de fórmulas, que a gente já começou a trabalhar sobre para entrar em equação de primeiro grau, ok? Galerinha, já lembrando vocês que qualquer dúvida em relação a esses exercícios de fixação, sim, me chama no particular que a gente esclarece para vocês conseguirem fazer os próximos exercícios, ok? Bora lá então conferir. Qualquer dúvida, só chamar. Exercício 1. Para iniciarmos nossos exercícios, responda o que é a raiz de uma equação. Então, aqui são os números da equação, são as letras da equação, são os lados da equação ou é o resultado da equação? A raiz, pessoal, é o resultado. A gente faz a fórmula, né? A gente estabelece a igualdade, vai simplificando até que a gente descobre a raiz, ou seja, a gente descobre o valor de x, a gente descobre o resultado. Certinho? Número 2. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Escreva cada situação abaixo na forma de expressão algébrica. Olha só, voltando um pouquinho em expressões algébricas, só para vocês escrever e reforçar o que a gente viu em semanas anteriores, né? Olha só, o dobro, letrinha A, o dobro de um número mais 1. Quem é esse número? Não sabemos. É aí que está o detalhe. Quem é esse número? Não sabemos. Então, a gente representa por uma letra, qualquer letra, tá, pessoal? Então, vou colocar ele aqui já. O dobro de um número, o dobro é 2 vezes. Tá aqui já, 2x, o dobro de um número, 2x. Mais 1. Mais 1. Pronto. Tá escrita a expressão algébrica, tá? 2. O triplo de um número menos 4. Tranquilo, né? O triplo de um número, 3 vezes esse número, menos 4. Menos 4. Lembrando que essas letras podem ser qualquer uma, tá? Letrinha C. O triplo de um número menos o dobro de outro número. Ou seja, letras diferentes, porque aqui é um número e aqui é outro número. Então, você escolhe aí duas letras. Vou escolher R e S, por exemplo. O triplo de um número, o triplo é 3 vezes, menos o dobro, que é outra pessoa. Menos o dobro de outro número, o dobro 2 vezes. Então, ficaria 3R menos 2S. 3. Diante do que vimos aqui no plano e em vídeos, olhe a equação abaixo e responda. Qual é o primeiro membro da equação? Galerinha, vocês viram aí em explicações, da apostila que a gente escaneou para vocês, quem é o primeiro membro e quem é o segundo membro. Então, olha só, a igualdade é como se a gente dividisse em dois lados, lado direito e lado esquerdo, ou seja, dois membros. Aqui o primeiro membro e aqui o segundo membro. Então, qual é o primeiro membro da equação? 2x mais 3. Qual é o segundo membro da equação? X mais 8. Tá? E isso é daqui, ó, da forma com que ela tá escrita, tá desse jeito, conforme a equação tá montada agora. Então, assim, ó, vendo essa equação, o
quem é o primeiro membro e quem é o segundo membro. Então, tá aqui. Certinho? Qualquer dúvida, tô aqui, pessoal. Tô aqui, é só chamar, tá bom? Continuando, exercício 4. Com cuidado, olhe as balanças abaixo e faça o que se pede. Então, aqui, pessoal, dessa balancinha, assim como vocês têm material escaneado no plano e em vídeos, vocês já conseguem, ou seja, a gente já tem uma equação de primeiro grau, tá? Então, letrinha A, mostre a expressão algébrica que representa a balança. Então, galerinha, é só a gente escrever o que a gente está vendo aqui na balança. Ó. O que a gente está vendo aqui? 1x mais outro x mais 20 num prato, que é igual, porque ela está em equilíbrio, a 20 gramas mais 100 gramas mais 20 gramas do outro lado. Então, pessoal, basta você traduzir isso numa sentença matemática, ou seja, numa expressão algébrica. Então, você pode colocar assim, ó. O que você tem num prato? X mais x mais 20, que é igual a 20 mais 100 mais 20. Sem necessidade de colocar a grandeza de medida, tá? O grama, porque a gente vai calcular por enquanto, né? E aqui tá expressa, tá? É claro que se você escreveu assim, ó, de uma forma bem mais simples e resumida, ou seja, x mais x, 2x, mais 20, igual 100, 120, 140, perfeito também, tá? Essa seria a forma reduzida da expressão algébrica. Então, não tem problema, qualquer das duas formas estão corretas, ok? E aí, letrinha B, quanto pesa cada tênis? Bom, aí a gente resolve de acordo com o que vocês viram em vídeos, tá? E aí, qualquer dúvida que ainda você tiver por aí, me chama, tá? Então, eu já vou pegar essa, porque essa já é simplificada, né? Já somei aqui, ó, x mais x, 2x, e 100 mais 20 mais 20 já é 140, então já daríamos para pegar daqui, ó, já é um passo resolvido, né? Ó, 2x mais 20 igual a 140. E aí, o que vocês podem fazer para simplificar ou para ajudar, se for o caso? Eu com certeza falaria isso se estivesse dentro de sala de aula também. De dividir aqui, ó, imaginariamente, tá, pessoal? Imaginariamente, a gente dividiu os membros aqui, ó, primeiro membro e segundo membro. Por quê? Porque a hora que a gente vai trocar algum elemento de membro, de lugar, do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, a gente tem que trocar o sinal dele, do elemento, tá? Então, ajuda. Eu com certeza falaria isso dentro de sala de aula e resolveria também passando a divisória dentro de sala de aula com vocês, tá? Então, fica à vontade, pode fazer sim, imaginariamente, tá? Uma linha imaginária para dividir os membros. E aí, por que disso? Porque a gente vai sempre tentar, quando possível, deixar aqui no primeiro membro os valores de x, ou que acompanha x, no caso 2x. Por quê, professor? Mas o 2 não é número, ele não teria que vir para o segundo membro? Ele vai, mas antes dele ser número 2x, ele era x mais x. Ou seja, 2x é igual a x mais x, por isso que a princípio ele fica aqui. E aí sim, os números que estão individuais, sozinhos, aí eles vêm aqui para o segundo membro, tá? Então, a gente costuma fazer assim, 2x, aonde fica ou para onde vai? Fica aqui. Então, você já escreveria, já repete. 20, fica aqui
ou troca de lado? 20 é número, a gente vai trocar. Então, troca, mas daqui a pouco. Primeiro, abaixa todo mundo que está no lugar correto, para depois você passar as trocas na frente dos números aqui, tá? Maneira de organizar só. 140, tá certo? Tá certo. Então, abaixa aqui. E esse 20, que está positivo no primeiro membro, ele passa para o segundo membro negativo. Tá? Mais 20, passa para cá, menos 20. Agora já está tudo organizado. Então, agora a gente só vai simplificar, só vai resolver. Bom, pelo menos no próximo passo, né? 2x, 2x, 140 menos 20, 120. Só vou resumir dessa linha com 3 elementos para 2 elementos. Agora é o seguinte, não tem mais como resumir. Então, agora a gente tem que encontrar o valor de x. Então, a gente separa o x do 2. Pessoal, o que esse 2 está fazendo com o x, mesmo que não tenha o sinal? Ele está multiplicando. É uma multiplicação, tá? Eu já falei com vocês. Entre ou quando tem um número encostado de uma letra, tem uma multiplicação. É uma multiplicação ali. Não vai aparecer essa multiplicação na maioria das vezes, mas é uma multiplicação. Ou seja, esse x vai ficar aqui sozinho. Ou seja, esse 2 que multiplica, ele não vai ficar mais aqui. O 120 continua aqui, porque o 120 está no lugar certo. 120, 120, x, x. Mas e esse 2, professor, que multiplica? Eu vou passar para o outro lado? Sim, você vai passar para o outro lado, para o segundo membro. Então, se aqui ele multiplica, aqui ele vai passar dividindo, tá? Lembrando que esse traço, essa barra de fração é divisão, pessoal. E a gente vai tomar o cuidado de começar a passar a transformar essa multiplicação em divisão em forma de fração, porque nem sempre essa divisão vai dar exata, e aí o resultado fica em forma de fração, ok? Nesse caso, não. Nesse caso, dá divisão exata, então x é igual a 120 dividido por 2, 60. Então, olha só. Nós temos a solução da equação, ou seja, a raiz da equação. Professor, o que isso significa para mim? X ser 60. Numa equaçãozinha dessa aqui, ó, que é simples, daria para você, de repente, encontrar olhando o peso do tênis. Ser 60. 60 mais 60 é 120, com mais 20, 140. 140 de um lado, 140 do outro. Por isso que a balança está em equilíbrio. Ah, professor, então o tênis pesa 60 gramas. É isso, pessoal. Então, a gente faz a equação para descobrir o peso do tênis. Professor, mas eu já sabia o peso do tênis. Eu posso não fazer a equação? Não, galerinha, não pode. Não pode porque a gente precisa de aprender a equação, porque nem sempre essa equação, ou essa sentença, ou essa balança, vai estar tão simples assim. E aí a gente precisa de descobrir a outra expressão ou a outra equação, tá? Então, é muito usado na matemática, sim, tá bom? Então, olha só. Vamos conferir? X igual a 60? Aqui, ó. Já conferi, na verdade, né? 60 mais 60, 120, com 20, 140. 140 do outro lado. Então, para essa balança estar em equilíbrio, o tênis só pode pesar 60. Ou seja, x igual a 60. Não tem outro valor, não tem outra raiz. O x é igual a 60. Ok? Qualquer dúvida, me chama. E o 5, uma outra equaçãozinha. Familiar para vocês, pessoal, essa equação? Sim, né? Tem a explicação em um vídeo para vocês. Eu peguei a mesma equação de propósito, só para vocês treinar e só para vocês deixar em evidência aí a atenção que vocês precisam de prestar nos vídeos, tá? Então, vamos lá, 5. Lembrando que a balança está em equilíbrio, descubra o valor de x. É igual ao anterior, tá, pessoal? Igualzinho. Então, olha só.
a balança está em equilíbrio, então aqui é uma igualdade, ou seja, é uma equação. Se não tivesse equilibrada, não seria uma igualdade. E seria uma inequação, que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, olha só, o que a gente tem no primeiro membro, ou seja, de um lado da balança? X mais 5. Eu posso escrever esse x mais x de outra forma? Posso. 2x. 2x mais 5 é igual a 13, que está do outro lado. Professor, eu já sei quanto que pesa cada peso desse aqui, ó, de x quilos. Eu sei, professor. Se aqui tem 13, aqui tem 5, 13 tira 5. Deixa eu ver. Não, professor, mas eu já fiz, ó, 13 tira 5, 8. Então, são 2, 4 e 4. 4, 9, 13. Ah, é isso, pessoal. Eu sei que você sabe. Essa é simples. Mas vamos ver se a gente consegue, em forma de equação, chegar no 4, tá? Então, olha só. Para ajudar, se for o caso. E aí, o 2x está no lugar correto? Sim, ele está no primeiro membro. O 5 está no lugar correto? Não. A gente vai mexer nele. Abaixa o igual. O 13 está no lugar correto? Sim, está no segundo membro. E aí, esse mais 5, a gente passa para o outro lado. Menos 5. Ok? Então, só para resumir aqui, ó, eu vou escrever de novo. 2x é igual a 8, né? E aí, esse 2 que multiplica, ele precisa de ir embora daqui para o x ficar sozinho. Então, o x fica sozinho, o igual continua. Esse 8 está no lugar certo, continua. E esse 2 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Ou seja, x é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. X igual a 4. Igual você já sabia, igual a gente já havia conversado. 4 com mais 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13. E aí sim a gente tem 13 quilos aqui e 13 quilos aqui. Por isso que a balança está em equilíbrio. Ou seja, essa equação só é válida, só é verdadeira para o x valendo 4. Por isso que a gente faz para descobrir o valor. Ok? Galerinha, é isso aí. Esses eram apenas de fixação para vocês compreenderem. Espero ter ajudado. Mesmo assim, estou aqui à disposição. Ok? Não esqueça, agora mais uma vez é com vocês e vocês vão dar início à avaliação de rendimento. Não esqueçam, tire uma foto de vocês trabalhando, tá? De novo. E fotos das resoluções para mandar para mim, para eu corrigir. Ok? E não esqueçam também, vocês podem me entregar essa avaliação de rendimento, esses exercícios que estão vindo aqui, ó, para vocês, até quinta-feira, ok? Boa sorte, galerinha. Agora é com vocês. Até mais. Tchau, tchau.